Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade, tá, às aulas de soluções. E hoje a gente vai entrar um pouquinho em cálculo, mas é bem simples, bem leve. Eu quero que vocês tenham em mente, né, que solução a gente pode ser água com açúcar, e a gente tem o soluto e o solvente, né? O solvente é a água, o soluto é o açúcar que vem em menor quantidade. A gente tem soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, né? A saturada, ela tá como se fosse ali no limite, tá? Como se fosse ali o equilíbrio. Se passar um pouquinho, ela, né, já vira supersaturada. A insaturada, o soluto tá muito pouco, né? Então, tá muito bem dissolvido, né? Como tivesse muito abaixo. E a supersaturada é como ela tivesse muito acima da saturada, né? Que ela é muito instável e muito ruim de se trabalhar, né? Então, a gente tem esses três tipos. A gente tem soluções coloidais, que a gente já viu, né? Coloides são soluções que, a olho nu, ela é homogênea, mas a nível microscópio ela é heterogênea, como maionese, leite, cola, né? Gel, o vidro, né? A gente viu tudo isso. E a gente também tem soluções líquidas, temos soluções gasosas e sólidas, né? Como uma liga metálica, como o ar que respiramos, é uma solução, né? Solução líquida, água com sal. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, né? Que a gente, quem não viu a aula passada, assista. E agora eu vou compartilhar a tela e a gente vai ver um pouquinho de cálculo, mas é bem simples, tá? Então, vamos lá. Soluções, parte 2. Coeficiente de solubilidade. A solubilidade é a propriedade física das substâncias que se dissolvem ou não em um determinado solvente. O coeficiente da solubilidade representa a capacidade máxima do soluto se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Isso conforme as condições de temperatura e pressão. Então, a partir da temperatura e da pressão, a gente tem o quê? Um coeficiente de solubilidade, né? Que ele apresenta a capacidade máxima de um soluto se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Para isso, tem um cálculo, tá? Conforme a solubilidade das soluções podem ser soluções diluídas, a quantidade de soluto é menor que a do solvente, então ela está diluída. A solução concentradas, a quantidade de soluto é maior do que a de solvente. Se eu pegar o açúcar e colocar muito, né, aquela solução vai ficar altamente concentrada, porque o soluto não vai conseguir se dissolver num solvente. Lembrando que a água é um solvente universal. Quando temos uma solução concentrada, podemos notar que o soluto não se dissolve completamente no solvente, que leva à presença de corpo de fundo, que eu disse para vocês que o corpo de fundo é precipitado, que fica no final do copo. Quem veio para a interação, aula de interação, eu mostrei para vocês o que era corpo de fundo. Para calcular o coeficiente de solubilidade é utilizada a seguinte fórmula. Coeficiente de solubilidade igual a 100 vezes M1 sobre M2. Bora ver o que é. Coeficiente de solubilidade, né? E o M1 é massa do soluto e o M2 é massa do solvente. Concentrações das soluções. É muito fácil, né, gente? Vou colocar algumas questões para vocês e a gente também vai ter resolução de exercício. Então, não percam o momento de interação, que eu vou explicar tudo isso para vocês. Concentração das soluções. O conceito de concentração está intimamente relacionado com a quantidade de soluto e de solvente presente numa solução química. Sendo assim, a concentração da solução indica a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução, onde concentração, massa do soluto e volume da solução. No sistema internacional, a concentração é dada em gramas por litro, a massa de gramas e volume em litros. Fique atento, né, a isso. Não devemos confundir conceito de concentração e densidade da solução.
Concentração é coisa, densidade é outra, ó. Concentração comum é massa do soluto sobre volume da solução. Densidade é massa da solução sobre volume da solução. Então, tem diferença. Tire print dessa parte, tá? Então, a gente também tem diluição das soluções, né? Ó, aqui eu tenho aqui nessa eu tenho uma solução concentrada. Eu tenho menos água, mas eu tenho 7 moléculas em 200 ml de água, né? Ela está menos concentrada. Aqui eu tenho uma solução diluída, né? Então, a diluição de soluções corresponde à adição de mais solvente na solução. Se eu tenho ali muito açúcar, se eu adiciono mais água, eu vou diluir bem melhor, não é isso? Então, fique atento. Com o resultado, passamos de uma solução mais concentrada para uma solução mais diluída. É importante ressaltar que a mudança ocorre no volume da solução e não na massa do soluto. E podemos concluir que há aumento de volume, a concentração diminui. Em outras palavras, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais, né? Então, se eu aumento o volume do meu solvente, a minha concentração, minha diluição vai ser melhor, né? Então, fique atento, são inversamente proporcionais. Então, a gente tem duas formulazinhas aí, né? Para a gente trabalhar. Então, fique atento, vou colocar as atividades, tá? Qualquer dúvida pode vir falar comigo no WhatsApp e até a próxima aula. Não perca o momento de interação, porque é o nosso momento de tirar dúvidas e é o nosso momento dessas questões. Beijos!